Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E estamos agora no programa Pingos de Reflexão. É um prazer estar com vocês, para a gente poder dialogar a respeito dos comentários de Emmanuel no livro Vinha de Luz. Tenho uma admiração profunda por Emmanuel, porque em todos os seus textos, o objetivo dele sempre é o de nos conduzir a uma reflexão mais profunda sobre nós mesmos e sobre a vida. E, obviamente, a gente vem precisando disso, né? Então, este é o capítulo 153, que Emmanuel intitulou Contristação. E ele traz aqui uma visão diferente, tanto de prece, religião, como das atribulações que nós passamos naturalmente ao longo do curso de nossa vida. Por mais que a gente não queira, a gente, ou a nossa vida, ela vai oscilando, né, através de períodos de bonança, períodos em que tudo parece ocorrer segundo aquilo que nós desejamos, e fases nas quais a gente enfrenta dificuldades das mais diferentes ordens. E por que é que isso ocorre? Então ele diz o seguinte: quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum. Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor não lhe visite a senda, ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros mundos. Entretanto, a realidade chega, sempre, inevitável e inflexível. Ou seja, a vida oscila, né? Então, tem fases em que parece de calmaria, como o pessoal fala, céu de brigadeiro, azul, azul, sem nenhuma nuvem, pressagiando alguma tormenta. Mas há uma parte de nós que sabe que a vida oscila e que, portanto, aquela fase de tranquilidade ela vai ser sucedida por uma outra, que possivelmente não será tão tranquila ou será bastante atribulada. No turbilhão das sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Eu estava lembrando, enquanto estava lendo aqui esse trecho do capítulo de Emmanuel, que os índios, eles tinham ou têm, eu acho que não mais isso, aquilo que se chamava dança da chuva. Dança para fazer chover. Ou seja, quando a estiagem se prolongava muito, eles recorriam, através da dança e de palavras, frases específicas, aos elementos da natureza ou ao deus Tupã, para que providenciasse a chuva. No sertão, possivelmente ainda hoje, mas antigamente isso era muito mais notório, se costumava fazer novenas, orações, grupos de reza, rezar o terço, né, com o propósito de pedir a Deus que mande a chuva. Ou seja, era mais fácil rogar do que fazer algo, tomar providências, para que, durante o período de estiagem, a água não faltasse. Em muitas ocasiões, todavia, o que parece infortúnio ou derrota, diz Emmanuel, pode representar providências salvadoras de Deus
da parte de Deus, do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Eu lembro a primeira vez que eu fui à Itália, já disse em outros vídeos, que toda a minha família é de origem italiana, meu pai e minha mãe eram italianos, e ainda tenho toda a família do meu pai na Itália, que eu periodicamente procuro ir lá para manter os laços, porque quero muito bem a todos eles. Eu lembro que uma vez meu avô, isso faz muito tempo, ele já é falecido, ele estava podando uma árvore. Eu não lembro agora se era era uma macieira, uma pereira, né? Mas ele estava podando a árvore. E podava, eu dizia, mas precisa podar a árvore, precisa cortar os galhos dela. Ele disse, precisa, né? Porque fazendo a poda, ela vai frutificar muito mais. Quando chegar a época, brotos novos vão germinar e nesses brotos vão se formar novos galhos. E aí vamos ter muita pera quando chegar a época. Então é preciso que se pode para que ela produza mais. E aquilo eu gravei, né? Porque na minha mente podia deixar lá que ia novamente surgirem os frutos. Mas não era bem assim. E eu não sabia disso. E o que Emmanuel está dizendo aqui é que os amigos nossos das esferas superiores, porque certamente familiares, amigos, nós os temos não somente aqui na dimensão física, mas em outras dimensões, nas variadas dimensões que compõem aquilo que convencionamos chamar de espiritualidade. E naquelas mais superiores, ou seja, onde o nível de compreensão é bem maior, eles se alegram porque sabem dos benefícios que a poda acarreta ou produz em nossos espíritos. Então, continuando com a palavra de Emmanuel, lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam, porque seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Ou seja, a alegria não é porque estamos sofrendo. A alegria é porque, através daquela fase dolorosa, há possibilidades de muito aprendizado se soubermos bem aproveitar os sofrimentos, né? Porque se a gente ficar só na reclamação, né, na tentativa de se liberar do sofrimento e não aproveitarmos aquela fase para reflexões, ilações, aprofundamentos em nós mesmos, provavelmente quando aquele ciclo cessar, nós estaremos quase ou do mesmo jeito de antes daquele ciclo ter se iniciado, ou seja, não o aproveitamos devidamente. E o que os nossos amigos dos mundos ou das dimensões superiores almejam é que possamos aproveitar devidamente essas provas. E aí eu faço a comparação com os atletas. O que os atletas que estão se preparando, por exemplo, para uma competição, para uma Olimpíada, né, eles fazem? Eles ampliam, aumentam os obstáculos para se aprimorarem naquela
área, seja do atletismo, qual for, que eles vão competir. Então, o nadador, ele tenta diminuir o tempo, né, o seu tempo lá na piscina. O atleta que corre 100 metros, 200, 400, ou seja, uma maratona, ele vai tentar aperfeiçoar-se em respiração, em resistência, para diminuir também o seu tempo, ou seja, aperfeiçoar-se na modalidade em que ele vai competir. Nós, como espíritos em aprendizado, antes de reencarnarmos, nós solicitamos passar por determinados eventos ou por necessidade pessoal de corrigenda, de resgate, de autoaprimoramento, ou pela consciência que serão importantes para que a gente desenvolva determinados atributos espirituais. E aí, no período em que nós solicitamos passar por aquelas experiências, elas vêm ou através de enfermidades ou de situações para que nós executemos aquele aprendizado, para que nos avaliemos. Porque, na verdade, a gente só se avalia nas dificuldades. A gente só aprende nas dificuldades. Né? A gente ainda não está naquela fase em que, nos períodos de bonança, quando tudo está bem, a gente parar para refletir sobre nosso funcionamento, como nós estamos nos relacionando conosco, com os demais. Né? A gente apenas vai vivendo, né? Sem muita reflexão. Mas quando chega alguma dor, algum sofrimento, alguma provação, aí a gente entra, vai lá para dentro, muitas vezes pela tristeza. Né? A gente se recolhe ao nosso mundo interior e as perguntas iniciais por que isso? Se a gente já tem consciência de que estamos em aprendizado, a gente vai, em lugar de perguntar por que isso, ou eu não mereço isso, a gente vai se questionar o que é que eu preciso aprender através disso. O que é que este sofrimento, está me mostrando do meu funcionamento, para que eu me aperfeiçoe e corrija aquilo que precisa ser corrigido. Porque normalmente nessas fases que a gente pode se perceber melhor. Porque quando tudo vai bem, a gente nem se dá conta de como estamos funcionando. E aí Emmanuel, ele continua dizendo o seguinte: quando estiveres contristados, à face de faltas que cometestes impensadamente, ou seja, atitudes, reações impensadas, que ainda nos caracterizam o modo primitivo de funcionamento, é razoável que sofrais a passagem das nuvens pesadas, escuras, que amontoastes sobre o coração. Porque vem aquela tristeza, né? Quando a gente percebe, quando a gente já se dá conta. Quando não, a gente não está nem aí. Continua funcionando do mesmo jeito. Os outros é que sofrem com o nosso funcionamento. Contudo, quando a prova e a luta vos convocar, vos surpreenderem a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação, segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que, por isso mesmo, provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Emmanuel, em uma outra mensagem, ele fala da tristeza com Deus e a tristeza sem Deus. A tristeza com Deus é quando a gente se sente triste, entra e procura aprender com aquela fase. A tristeza sem Deus é quando a gente entra na reclamação somente.
Ou seja, a tristeza com Deus representa o processo de aprendizado, humildade, para se colocar disponível para aprender com aquilo que estamos sentindo, vivenciando ou acontecendo. A tristeza sem Deus é aquela que nós nos situamos somente na revolta, na reclamação, ou seja, em outras palavras, sem abertura para aprender através daquela experiência. E aí a gente lembra, né, do que já mencionamos em outros vídeos, que existe o sofrimento que a vida coloca em nosso caminho e o sofrimento que advém do nosso próprio funcionamento. Se nós soubermos disso e conseguirmos fazer a diferenciação, vamos ver que tanto um como o outro nos proporcionam elementos de ampliação da consciência, de tomada de consciência. Aquele que a vida nos coloca no caminho é uma convocação para a percepção do que estamos precisando desenvolver. Aquele que advém do nosso funcionamento também é um convite para que percebamos como estamos produzindo esse tipo de sofrimento. À medida que a gente percebe e a gente modifica maneira de pensar, de sentir, de funcionar e de nos relacionarmos, a gente vai saindo desse sofrimento que advém do nosso próprio funcionamento. E, obviamente, estamos nos tornando mais resilientes, mais fortes interiormente e, portanto, mais flexíveis para lidarmos, seja com as fases boas, que consideramos boas, né, desejáveis, como também com aquelas fases que nós não desejamos, mas que elas ocorrem, né, como circunstâncias naturais do caminhar na estrada da vida. E assim vamos aprendendo de uma forma, com a maneira como funcionamos e através daquilo que a vida coloca em nosso caminho, nos proporcionando possibilidades de novos aprendizados e, portanto, de fortalecimento interior e de crescimento pessoal, interno, mental, afetivo, emocional. E com isso, certamente, nossos instrutores espirituais, nossos familiares que habitam dimensões superiores da vida, se rejubilarão pelo nosso crescimento, pelo nosso, digamos, nossa promoção espiritual interiormente, sabendo que quando desencarnarmos, iremos promovemos. Então, esse é o grande convite da vida, para que despertemos, acordemos interiormente e vejamos a vida como ela é realmente, né? Uma grande escola, repleta de matérias, com as quais podemos nos instruir e crescer, aprimorando-nos cada vez mais nas diferentes dimensões que compõem o nosso ser. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esquecendo, se você não está inscrito, porque a maioria das pessoas que assistem os vídeos não está inscrita. Se inscreva, nos ajudando a divulgar ainda mais o canal. Um abraço e até a próxima.